Queria convidá-los a abrir as suas Bíblias lá em Gênesis capítulo 3, versículos 8 até o 13. O nome Gênesis, para muitos, pode remeter a um conjunto musical. Mas o Gênesis é o nome do livro que trata das origens, que trata dos começos, da criação dos céus e da terra, trata do começo da humanidade, trata do começo do povo de Deus. É o livro do começo da relação de Deus com o homem. Lá no versículo 8 fala assim: ora, o Senhor ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira que me deu o fruto da árvore, e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Essa passagem, irmãos, ela é muito conhecida. O livro de Gênesis, ele é muito lido, mas muitas vezes pouco compreendido. E a gente vê que nesse momento estavam lá Deus, Adão e Eva no paraíso. Eu não sei o seu conceito de paraíso, mas eu queria te chamar a pensar no lugar mais legal, mais gostoso e mais bonito que você já esteve. De beleza natural, de clima, de sensação de bem-estar. Talvez você pense, na sua casa, uma geladeira cheia de comida. Mas eu penso, irmãos, que o melhor lugar que você já poderia ter estado, o paraíso ainda era infinitamente melhor do que esse lugar. Em nenhum momento, até aquele que o pecado entrou no mundo, o homem foi tido como finito. Ou seja, o homem estaria para sempre na presença do seu Criador. Era uma coisa tão bonita de se ver que Deus caminhava no jardim do Éden. Pensa numa coisa dessa: Deus caminhava na hora que acontecia aquela brisa, soprava a brisa do dia, Deus estava lá caminhando junto com a sua criação. E naquele momento não existia nenhuma rusga entre Deus e o homem. E ali, nesse trecho que nós lemos, já havia acontecido de a serpente ter enganado Eva ter comido do fruto, ter dado ao seu marido, e ali começou toda a decadência. Nós vemos que no momento que eles iam encontrar com Deus, qual foi a atitude deles? Esconder. Como eu disse, eu tenho 2 filhos. Eu não sei se você já percebeu quando o seu filho desaparece. Quando ele está caladinho. Quando ele some, você não ouve nem a voz. A primeira coisa que você pensa, você fala assim: alguma coisa está acontecendo. Alguma coisa ele está aprontando. E não foi diferente com o homem aqui. No primeiro momento foi se esconder. Por quê? Porque naquele momento começaram a surgir vários sentimentos: o medo, a culpa, a vergonha. E por isso o homem simplesmente se esconde de Deus. E naquele momento começa a busca de Deus por sua criação.
E aí Deus, como se, às vezes eu leio essa escritura e fico assim, Deus já sabia de tudo. Deus, ele é dotado da presciência das coisas. Ele é onisciente. E aí Deus faz uma pergunta, parece até uma pergunta retórica, né? Aquela pergunta que você já sabe da resposta. Onde está você? E aí Deus começa a fazer várias perguntas para o homem e para a mulher. Quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore que eu proibi de comer? E daí o homem passa a bola para a mulher. É assim que acontece quando começam a ser distribuídas as responsabilidades. As pessoas começam a jogar a culpa em cima do outro. Nada que aconteça no nosso dia a dia no trabalho, né, gente? E aí Deus vai para a mulher, o que você fez? E aí, como homem, ela diz, foi a serpente. E ninguém assumiu a responsabilidade. Mas irmãos, Deus, sabendo da repercussão de tudo aquilo que tinha feito, nos versículos seguintes ele começa a distribuir as responsabilidades e todas as consequências do ato que o homem tinha cometido. E a partir daquele momento a criação perdeu a harmonia com o Criador. A partir daquele momento o homem jamais não poderia desfrutar das delícias do jardim do Éden. A partir daquele momento o homem já não mais teria acesso à árvore da vida. Mas Deus queria reaproximar. Um dia Deus falou assim, um dia nós vamos nos encontrar de novo. No versículo 15, Deus diz assim: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Os estudiosos apontam esse versículo como a primeira profecia de que um dia o Filho de Deus haveria de vir à Terra. Mas ele mostra que ele viria descendente de mulher, teria um nascimento como cada um de nós teve, mas que ele iria ferir a cabeça da serpente, mas que esse confronto, o filho não sairia sem repercussões, porque fala que a serpente também feriria o calcanhar. E depois disso, no versículo 21, nós vemos Deus cobrindo o homem com a pele de animais. E vemos uma atitude de um pai. Você, quando vê o seu filho lá, mal vestido, enquanto está fazendo aquele frio, a primeira coisa que você faz é o quê? Fecha a roupa, menino. Olha lá, pegar uma blusa de frio e colocar nele. Mas Deus tinha um olhar tão completo, tão cuidadoso, que Deus, ele mata um animal, arranca a pele e faz a vestimenta para Adão e Eva. E aí nós vemos, ao longo do Gênesis, Deus buscando uma aproximação. E por fim, nós vemos o começo da descendência de Deus por meio de Abraão. Passados alguns milhares de anos, acontece a concretização da profecia. O Filho de Deus estava no mundo e ele começaria a sua obra. Vamos abrir a Bíblia lá em João 3, versículos 16 ao 18. Evangelho de João, capítulo 3. Se você é membro dessa igreja e não conhece essa escritura, você merece um puxão de orelha. Ou talvez um arranco da sua orelha fora. Ou das duas orelhas. Às vezes você está nos visitando, puxa, o negócio que é feio, né? Saber a escritura ser mutilada nesse lugar.
Mas eu estou brincando. Lá fala assim: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Nós vemos esse termo unigênito. Quando você vai ao dicionário, fala o único que foi gerado. Quando nós vemos filho único, e toda vez que essa palavra aparece em letra maiúscula, ela está se referindo a Cristo. Vamos lá em Romanos 8, 29. Romanos capítulo 8, versículo 29. Diz assim: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Nesse primeiro ponto nós vamos falar Jesus, o irmão mais velho. Nós vemos lá em João capítulo 3, 16, que Jesus era o Filho unigênito. Em Romanos 8, 29, nós já vemos Paulo chamando Jesus de primogênito. Primogênito significa o primeiro da linhagem. E isso mostra que não somente Cristo era filho de Deus, mas que após a vinda dele, a obra dele, todas as pessoas que creram nele, o que aconteceu? Elas se tornaram filhos de Deus. Talvez você não chegou aqui essa manhã pensando no que eu ia falar. Acredito que talvez você pensou no café da manhã. Talvez você falou assim: puxa, eu não vou comer nada, porque ela vai comer tudo. Eu vou tomar aquele café gostoso da irmã, vou tomar aquele tótico delicioso. Mas aqui você vai sair com uma notícia muito legal. Você que nos visita, Jesus é o irmão mais velho. Às vezes você pensa assim: puxa, eu não sei se você já teve um irmão mais velho, mas eu tenho. Eu tenho um irmão mais novo, que é membro dessa igreja. Mas assim, quando você tem um irmão mais velho, quando você arruma uma confusão na rua, a primeira coisa que você pensa é no irmão mais velho e vai resolver para você. Ou te defender, ou você falar: você sabe quem é meu irmão? Se você perguntar para mim: ele é irmão do fulano de tal, e todo mundo não mexia com você. E é bom ter um irmão mais velho. Mas uma coisa, irmãos, que eu vejo que isso aqui revela do coração de Deus, que Deus, Ele queria que a família dele fosse a maior possível. Deus não é o Deus da exclusividade. Jesus nunca foi aquele filho que falou: puxa, é só eu aqui, ninguém me tira desse lugar. Mas Ele falou: Deus, Ele veio aqui, o Pai deu para o Filho, para que tantos outros irmãos viessem. Jesus foi o caminho para cada um de nós ao Pai. E você que nos visita essa manhã, uma das mensagens para você, dentre tantas outras: olha, Deus quer ser seu Pai, e Jesus quer ser seu irmão mais velho. Olha que bacana. Talvez você não levantou de manhã pensando quão grandiosas coisas o Pai tem para você. Eu fico pensando, irmãos, no meu chamado. Eu não tinha noção de tantas bênçãos que tinha para a minha vida. Pensar que Deus me chamou para ser parte da família dele, para ser considerado um filho dele. Mas dessa
parte, nós vamos para outro questionamento. Como nos tornamos filhos de Deus? Vamos lá em João, capítulo 1, versículo 10. Olá. João, capítulo 1, versículos 10 ao 13. Diz assim: aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Nesse trecho, irmãos, dois verbos me chamam muita atenção. O primeiro verbo é crer, e o segundo, receber. Começando aqui pelo primeiro verbo que aparece na ordem, receber. Quando eu leio esse verbo, eu penso numa visita. Eu penso em alguém que vem a mim. Alguém que vai à porta da minha casa. Alguém que toca a campainha e procura por você. Essa escritura, ela deixa clara que Jesus foi ao seu próprio povo, os judeus. Porém, nós sabemos que eles não receberam Jesus. Eles não aceitavam Ele. Na verdade, muitas vezes a gente não entende. Puxa, por que o judeu era um povo tão estudioso das Escrituras, ele não aceitou que Jesus era o Cristo? Um homem da região da Galileia. Para vocês terem ideia, a Galileia era vista naquela época como a gente vê o nosso Nordeste aqui. Uma região pobre, uma região sem recursos. Os galileus eram um povo de quem riam, porque eles tinham uma fala, vamos dizer assim, vamos tentar ilustrar. Muitas vezes a gente tem a tendência a achar engraçado uma pessoa, um caipira falar, uma pessoa da roça. Em alguns momentos a gente vê que os galileus são identificados pela maneira como eles falavam. E eles tinham uma expectativa não de um Messias que vinha de uma região simples, pobre, mas eles tinham a expectativa de um Messias político, de alguém que iria trazer a libertação, a restauração de Israel, a expulsão dos romanos daquela região. E por causa dessa e de muitas outras coisas, eles eram um povo incrédulo, hipócrita, e eles usavam a todo tempo a questão de serem da descendência de Abraão para justificar que era um povo escolhido, e daquilo eles não precisavam fazer mais nada. Cristo, irmãos, ele estava com o Pai. Lá em João 1, versículo 1 fala que no princípio ele era aquele que é a palavra, que ele estava com Deus e era Deus, que ele estava no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Ele saiu do céu. Ele deixou a majestade dele, ele deixou o canto dos anjos para vir aqui. E ao invés de ouvir o canto dos anjos, ele ouvia o gemido dos doentes, ouvia o grito dos cegos, dos leprosos, de toda a sorte de excluídos. E ele veio a mim e a você. Hoje ele está aqui, batendo na porta de alguns corações. Hoje ele está aqui, pretendendo ser recebido. Ele saiu do céu, ele abandonou a majestade de Deus. Ele veio aqui para sofrer, mas para apresentar um caminho para o Pai, porque ele é o caminho. O segundo verbo, crer, que não é somente uma concordância intelectual ou
uma aceitação do senso comum. Ah, Jesus existe. Oh, realmente, Deus existe, Ele criou os céus e a terra. Ou uma mera tradição que passaram para você, seja do seu pai, sua mãe, ou algum amigo. Mas crer é no sentido de confiar na origem que ele veio de Deus e aceitar o seu ensino e internalizá-lo. Irmãos, um filho de Deus, ele nasce assim, recebendo e crendo em Jesus. Hoje, irmãos, temos um momento crítico no meio cristão. Algumas igrejas falam só de fé, relacionada a milagres. Mas essa fé, esse crer, é algo que te leva a algo maior, que é também se arrepender, como está lá em Marcos, capítulo 1, versículo 15. Jesus não é a fé que torna o Filho de Deus, não é só uma fé que se relaciona com milagres, mas é uma fé que também opera mudanças profundas. E um dos primeiros estágios da nossa fé é perdermos o medo. Não sei se você já contabilizou algumas coisas. Na palavra de Deus, a expressão não temas se repete quantas vezes? Se você acertar, eu te dou uma caixa de bombom. Se você tiver gordinho, nós vamos dar quantas vezes? Quem quer chutar? Você tem ideia de quantas vezes? 20? 99? Alguns vão tentar 70 vezes 7. Irmãos, 365 vezes aparece a palavra não temas. E eu sei que você que está nos visitando, você que há muito tempo já era parte dessa igreja, está aqui hoje, eu tenho que dizer, olha, o primeiro estágio da fé, não temer. O Pai de amor mandou o próprio Filho aqui para você. E a gente vê que o resultado de receber e crer está lá, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Na versão Ferreira de Almeida, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Olha, irmãos, olha o valor que isso tem para cada um de nós. E para você que já está na fé, talvez você chegou aqui de manhã cabisbaixo, desanimado, pensando em todas as suas dívidas. Nossa, amanhã começa tudo de novo, tem aquela conta para pagar. Ou pensando nos problemas da família. Eu queria que você pensasse, relembrasse. Olha, você é filho de Deus. A gente precisa, irmãos, internalizar as coisas positivas que a palavra de Deus traz para nós. E continuando, a Escritura fala que um Filho de Deus, ele tem um nascimento sobrenatural, não de origem terrena, mas do próprio Deus. Aí você vai dizer assim, mas eu já nasci. Quando lê essa Escritura para você, mas eu já nasci. Que papo é esse de... E a gente, quando a gente vê lá em João capítulo 3, no versículo, precisa ir lá, João 3, versículos 3 a 7, que é o diálogo de Jesus com Nicodemos, nós vemos como é o novo nascimento, e é como se uma nova certidão de nascimento espiritual fosse emitida, e ao invés de constar a sua naturalidade no lugar onde você nasceu, consta lá, reino dos céus. Nascemos da água e do Espírito, e adquirimos a natureza celestial. E esse novo nascimento é uma condição para a gente ver e entrar no reino de Deus. É um recomeço. Eu sei que muitos que estão nos visitando aqui, se pudessem, não lembro a época do videocassete, quando se rebobinava a fita e apareciam os bonequinhos andando para trás assim?
Quantos de nós não gostaríamos de fazer isso na nossa vida? Quantos de nós pudéssemos assim, puxa, eu gostaria de fazer as coisas diferentes. Eu gostaria de retomar aquele estágio da minha vida assim, assim, assado, porque dali em diante a minha vida escarrilhou. Mas olha, isso não vai ser possível, infelizmente. Nem se inventar uma máquina do tempo, algo que eu acho que nunca vai existir. Apesar das teorias da conspiração, acho que já existe. Mas olha, eu vim aqui para trazer uma palavra de ânimo, encorajamento. Você não vai voltar à fita, mas você pode começar de novo. Como eu falei, eu tenho 18 anos de caminhada. Quem vos fala é alguém que já caiu várias vezes como cristão. E eu falo para você, teve uns momentos de desânimo, como qualquer um que teve. Teve uns momentos que eu errei, eu pequei contra Deus. Mas uma coisa que eu sempre caí, eu sempre falei, puxa, toda vez que eu caí, eu falei assim, a mão do irmão mais velho está estendida para você levantar. Às vezes você chegou aqui desanimado, mas eu queria deixar essa palavra de encorajamento para o seu coração. A mão do irmão mais velho está estendida para te ajudar a levantar. Eu penso, irmãos, que tem muitas biografias que não vão poder ser mudadas, muitas histórias que nós vamos arcar com essas consequências. Mas na medida que nós somos chamados para sermos filhos de Deus, nascer de novo, é uma garantia de um novo começo. E depois dessa caminhada, nada te impede de ter novos começos. Quando a gente pensa num filho, a gente pensa, como nós falamos, né? Você recebe o direito de ser filho de Deus. E a gente vai ler aqui sobre alguns direitos de um filho de Deus. Romanos 8, 14 e 17. Você que está nos visitando, você deve estar pensando assim, puxa, esse negócio está bom demais. Eu fui chamado, eu tenho um irmão mais velho, agora essa parte da família, agora eu já tenho direitos. Talvez você já deve estar pensando assim, puxa, não imaginava que isso era tão legal. Talvez o que foi te apresentado como evangelho foi sempre pedir o seu dinheiro. Ou talvez sempre foi aquilo que nós vemos nas televisões, que é usar as escrituras com segundas finalidades e extorquir as pessoas. Aí em Romanos 8, 14 fala assim: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que os escraviza, para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos de sua glória. Amém. Irmãos, quando nós lemos aqui, nós sabemos que quem é guiado pelo Espírito de Deus é filho de Deus. O Espírito é a certeza, a confirmação, o ateste. Você é um filho. E aí a gente pensa, puxa, aqui está falando que você é herdeiro. E aí quando a gente pensa em herança, você deve estar pensando em bens, né? Poxa, não, que bacana essa história de herança, cadê os bens? Onde que está? Oh, mas Deus é o dono do mundo, Ele é dono de tudo, então Deus é rico. Logo eu sou rico. É um pouco do que dizem por aí. Mas irmãos, a primeira coisa que nós precisamos pensar é que nós temos certeza que somos filhos de Deus e que essa herança está guardada para cada um de nós. Amém.
Lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 4 a 5. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 4 a 5. Fala assim: para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Essa herança, ela tem características, ela não pode perecer, ela não pode manchar, e ela está guardada no céu. Ela não pode sofrer nenhum tipo de desgaste. Herança é algo que geralmente dá problema. Nós vemos muitas vezes questões que acontecem por causa das heranças dos bens. Não sei se vocês viram, há poucos dias um irmão, ele esfaqueou uma irmã por causa de uma casa. Interessante que os dois filhos eram filhos adotivos, e eles, a mãe deixou um testamento e ela havia deixado essa casa para esse irmão. E esse irmão, descontente com essa história do testamento, que ele não herdou praticamente nada, ele pensou: vou matar ela, que logo a casa vem para mim. E uma coisa, irmãos, que fala é que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Seu nome vai estar lá no rol de herdeiros, queira você ou não. Não há razão para temer, mas essa herança está guardada, e ela é a nossa vida eterna. Mas ao mesmo tempo que nós temos direitos como filhos de Deus, o filho de Deus também tem deveres. Vamos lá em Efésios capítulo 5, versículos 1 e 2. E hoje, irmãos, bem disse uma pessoa, nós somos a geração que conhecemos todos os nossos direitos, mas desconhecemos a maioria dos nossos deveres como cidadãos. E fala assim: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável. Você, nessa manhã, está sendo convidado, buscado para ser um filho de Deus. É um dever de todos nós que já somos filhos de Deus sermos imitadores de Deus. Dá um frio na barriga, né? Imitador de Deus. Quando nós vemos, quando a gente tem um filho, ele carrega o nosso DNA, correto? Filho é de nascimento natural. Mesmo que não seja de nascimento natural, nós vemos os filhos também que se parecem com os pais, com caráter, muitas vezes. E um filho, ele espelha a imagem do pai. E assim, engraçado quando a criança nasce, né? Todo mundo olha, ninguém gosta de falar que é parecido com fulano ou com a Beltrano, né? Porque naquele momento o menino está com cara de joelho, né? Ninguém quer assumir, né? Por falar que ele, você está falando que ele é bonito, está com cara de joelho. Mas quando o menino começa a ficar bonito, começa toda hora cada um puxar a sardinha para o seu lado. Aqui na igreja, irmãos, Deus foi muito misericordioso com os filhos. Por não parecerem com seus pais. Porque alguns são tão... brincadeira. Mas, irmãos, hoje
o meio cristão e evangélico, ele tem sacudido por isso. Tem sido sacudido por isso aqui. O Filho de Deus, ele espelha a imagem do Pai. Mas nós vemos igrejas cheias. Mas nós vemos pouco disso aqui aparecendo no nosso dia a dia. E muitos, ao invés de serem um auxílio para as pessoas ao seu redor conhecerem o amor grandioso do Pai, muitas vezes são um grande desestímulo para isso acontecer, pelas mais variadas razões que eu vou ver aqui. Existem direitos e existem deveres. E daí decorre a pergunta: todos são filhos de Deus? Todo mundo é filho de Deus? Porque todo mundo, a gente acostumou a soltar Deus Pai, não Deus Pai, não Deus Pai. Mas peraí, todo mundo é filho de Deus. Lá em João 8, 34 a 44. Sei que a gente avançou um pouquinho no nosso horário, irmãos, mas eu peço um pouquinho da paciência de vocês. João 8, 34 ou 44. Fala assim: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Eu lhes estou dizendo que vim na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do pai de vocês. Abraão é nosso pai, responderam eles. Disse Jesus: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu lhes falei a verdade que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Protestaram eles: nós não somos filhos ilegítimos. O único pai que temos é Deus. Disse-lhe Jesus: se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Porque a minha linguagem não é clara para vocês, porque são capazes de ouvir o que eu digo. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois na verdade não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Desde aquela época, Jesus já deixava claro que nem todo mundo era filho de Deus. Aqui nesse trecho nós vemos um dos vários embates que Jesus teve com os judeus. E como eu já tinha afirmado, eles usam o simples fato de Abraão ser o pai para dizer que a fatura está encerrada. Eu não preciso crer em você, eu não preciso receber você, eu não preciso do seu ensino. Mas Jesus usa um termo muito duro. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo. Eu não sei, irmãos, mas ser chamado de filho do diabo não é uma coisa boa de ser. Eu, quando eu li essa escritura, parei e pensei: puxa, e eu pensando que eu sempre fui filho de Deus. Mas uma coisa que ele deixa muito claro, que o que ele não queria, ele fala lá no começo: o escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Quem vive distante dos princípios de Deus, quem vive sem considerar a verdade contida nas Escrituras, aqueles que simplesmente decidiram olhar para a palavra de Deus com relativismos,
tudo é relativo. Nós estamos numa sociedade que tudo é mutável, tudo é transformado. E muitas pessoas não entendem que existe um poder espiritual do mal atuando contra a própria vida delas. Lá em João, na carta de 1 João, fala que o Filho se manifestou para destruir as obras do diabo. E por que ele diz isso? Porque ele queria que cada um de nós fosse livre e tivéssemos assento permanente à família, e que não fôssemos escravos dos nossos pecados e nem filhos daquele que não nos ama. Deus tem o melhor para nós. Hoje nós vemos músicas que exaltam o pecado, mas poucas músicas que falam da consequência do pecado. Você vê o pecado, você nunca vê um que fala o pecado, e aconteceu isso. Você já viu? Quando você ouve os carros tocando aquele funk, que você para perto, você só vê que assim. Olha, é engraçado quando você olha para o cara dentro de um carro desse. Ele olha para você assim, ele pensa assim, pô, tô abafando, né? Todo mundo me olhando. E você está olhando para eles, não. Olha o que esse cara está ouvindo. Ele chama a atenção, mas ele não consegue perceber que nem toda a sociedade aprova aquilo que ele está tocando. Olha, irmãos, a consequência do pecado é dura e muitas vezes ela é eterna. E tem muitos que têm as consequências do pecado que perduram por anos, décadas em suas vidas. E muitas vezes preferem jogar a culpa em alguém. É por isso que eu estava aprendendo, irmãos, que não se responsabiliza não é nunca. Muitas vezes as pessoas simplesmente veem, mas tudo da minha vida é errado, é culpa do diabo. Tudo que é errado na minha vida é culpa do pecado, do outro. Tudo que é errado é dedinho, né? Sempre caçando alguém. Olha, irmãos, mas a nossa vida muda na medida que nós aceitamos a responsabilidade. A vida está assim, está assada. É responsabilidade minha. Muitos querem culpar o governo, muitos querem culpar os políticos. Mas uma coisa eu digo para você: o princípio de toda mudança é quando a gente assume a responsabilidade e para de culpar os outros. Eu tenho certeza que muitos estão travados, porque está culpando a esposa, porque está culpando o marido, está culpando o pai, está culpando a mãe, está culpando o político. Deus é maior. Deus é maior. Eu queria, nesse próximo ponto, falar com aqueles que já estão na caminhada. O Léo usou a escritura que eu usei. Precisa ir lá, eu vou ler aqui. Mateus 7, 7 a 11, só anote, para a gente ganhar um tempo. Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Queria, irmãos, falar. Muitas vezes na caminhada cristã, alguns têm encarado Deus como se fosse um patrão. Aquela pessoa que olha para você sempre esperando algo de você. Por muito tempo eu tive esse tipo de relacionamento com Deus. Há 13 anos atrás eu tomei uma decisão. Eu falei, puxa, eu preciso ver Deus como realmente Ele é. Em 2005 eu comecei a ler um livro muito bom do Charles Swindoll, chama Despertar da Graça, que abriu muito a minha mente. Nesse mesmo ano eu li um livro, Paulo, Apóstolo da Graça, também do Charles Swindoll, também me ajudou demais.
Depois li um livro chamado Esgotamento Espiritual, que era um da lista de livros proibidos da nossa igreja no passado, que abriu minha mente mais ainda. Depois li alguns livros de um autor que chama Brennan Manning, muito bons, me ajudou demais, é um que chama O Evangelho Maltrapilho. Imagina você ler um livro assim, O Evangelho Maltrapilho, e a capa do livro era um trem todo esquisito, parecia um livro velho. Depois eu li um livro desse mesmo autor que se chama O Impostor que Vive em Mim. E esses livros, alguns outros que eu não me lembro aqui agora, me ajudaram a reconfigurar essa minha visão de Deus. Alguns de nós conversam com Deus como se sempre tivessem falta. Eu queria dizer para você nessa manhã, Deus ama ouvir a sua voz. Quando você ora, o coração de Deus se alegra. Meu filho estava 2 dias fora de casa, dormi na casa dos coleguinhas, né? E quando eu vi ele apontando lá fora, meu coração encheu de alegria, porque parecia que tinha um mês que eu não via. E ele veio correndo, me deu um abraço, eu fiquei ali abraçado com ele. Alguns de nós não conseguem olhar para Deus assim, infelizmente. Olham para Deus como se Deus sempre tivesse um dedinho apontado. Eu ficava mal porque eu não lia a Bíblia de manhã. Ficava mal porque às vezes eu não tinha a minha oração. Ficava mal porque às vezes eu cometia algum pecado. Jesus acende a luz. Queria te lembrar, irmãos, a sua performance não vai fazer Deus te amar mais do que Ele te ama hoje. Não vai. Não estou dizendo aqui, deixar de ter um relacionamento profundo com Deus, ele vai ter outras repercussões. Mas eu queria te lembrar, Deus te amou do jeito que você era. Deus te amou quando você estava no pecado. Deus deu o Filho dele na cruz, mesmo sem saber se você iria receber o Filho dele. E se você acha que a sua performance vai fazer Deus te amar mais do que Ele já te ama, você está enganado. Você está enganado. Porque Deus é o Pai que é capaz de fazer e fez a maior loucura que alguém poderia fazer por alguém, que é matar o próprio Filho na cruz. Irmãos, quando alguns oram aqui, parecendo um mendigo com um chapéu na rua, assim. Outros oram parecendo aquele cara que vai pedir mantimento na casa de alguém e já toca a campainha, não, você me dá o pão comer, já esperando aquele não. O Pai é bom. Olha o que fala: quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Eu sei, irmãos, que existem situações que influenciam a nossa visão de Deus como Pai. Muitas vezes um pai ausente, que trabalha muito. Às vezes um pai rígido, cobrador. Ou um pai, muitas vezes, opressor. Às vezes alguém que perdeu o pai na infância, eu sei que isso influencia na visão das coisas de Deus. Mas como o Léo disse aqui, eu reafirmo: o Pai terreno que temos ou tivemos, ele não se compara ao Pai que nos aceitou como filhos de Deus em Cristo Jesus. Hebreus 10, 19 a 20, não precisa ir lá, fala assim: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Irmãos, Cristo nos deu plena confiança para estarmos na presença de Deus. Quando você for orar, lembra que Deus é como aquele pai que quer pegar a sua cabeça e colocar no ombro dele. Como aquele pai que quer falar assim: vem cá, filho, eu sei que está difícil, mas eu estou com você. Eu sei que você está
dolorido, sei que você está machucado, mas vem cá, coloca a sua cabeça aqui no meu ombro, lembra, eu sou Deus e eu te amo. Você está passando por isso, mas eu sou maior do que você está passando. Eu sou maior que o sofrimento, eu sou maior que a dívida. Eu sou maior que todos os seus problemas juntos, somados e multiplicados por 1 milhão. Eu sou maior. Cada um de nós precisa enxergar Deus com mais positividade. Porque é muito fácil para muitos de nós crer na palavra dura, mas não crer na palavra positiva, na palavra de aproximação, que é a palavra que temos ao longo da Bíblia. Precisamos lembrar da confiança de Deus. 1 João capítulo 3, versículos 1 a 2. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele. Irmãos, o apóstolo João ele reafirma de todas as maneiras quão grandioso é sermos filhos de Deus. Mas uma coisa que ele deixa clara é que um dia nós vamos ter uma espécie de um upgrade, ou traduzido para alguns que não conhecem esse termo, uma atualização, como acontece na maioria dos aplicativos dos nossos celulares. Você que está nos visitando essa manhã, Deus está buscando por você. Deus ele mandou o Filho dele como o primeiro de muitos e que abriu o seu mundo. Nós vemos como nos tornamos filhos de Deus, vimos os direitos de um filho de Deus, vimos os deveres, vimos que nem todos são filhos de Deus, vimos aqueles que já estão na caminhada como Deus é bom. E por fim nós vemos uma promessa de um aperfeiçoamento. Se você sair daqui falando que eu falei que você ia ficar mais bonito depois, está errado. Se você pensou que eu ia dizer aqui que você ia ficar com mais cabelo de novo, está errado. Eu não sei. Eu só sei que Deus vai nos fazer ser melhores quando Cristo se manifestar. E Ele está para voltar. Eu queria terminar, irmãos, dizendo, eu estava fazendo uma reflexão. Eu tenho 2 filhos. Um dia eu estava lendo a história de Esaú e Jacó, fiquei pensando comigo, né? A gente vê claramente que ali que Rebeca, ela tinha uma afeição maior por Jacó. A pergunta que eu me fiz foi a seguinte: eu amo mais um filho meu do que o outro? Eu sinto uma afeição maior por um filho do que o outro? E eu fiquei meditando sobre isso, né? Passei alguns dias pensando, e a resposta foi não. Não amo. Cada um tem seus defeitos e suas virtudes. Mas quando eu penso em Cristo, no que Deus fez, eu vejo claramente, Deus me amou mais do que Jesus, que mandou Ele para a cruz por mim e por você. De tudo que eu disse aqui, se você tem algo para levar para o seu dia a dia, lembra disso. Deus colocou Cristo como alguém para pagar algo que eu e você, pagar uma dívida que cada um de nós fez. E por causa disso Ele mostrou o quanto Ele é louco de colocar o único Filho na cruz e mostrar para a humanidade quão grande é o amor dele para nós.
Irmãos, obrigado pela paciência. Sei que eu me excedi, mas eu creio que verdades como essa a gente não pode deixar de ouvir. Obrigado.